Olá, turma do oitavo ano, tudo bem? Aqui é o professor Gerran e bem-vindos a mais uma aula de artes. Hoje, dia 31 de agosto de 2020, a gente vai dar continuidade ao tema da aula, né? Mas num novo tema 2, falando sobre cinema. Eu sei que vocês devem ser apaixonados por cinema. Eu estou sentindo muita falta de todo fim de semana estar no cinema. E acredito que vocês devam ter uma espécie de gosto, né? Qual é o gosto de vocês? Drama, suspense, terror, aventura, comédia? Então vamos começar um pouquinho aqui falando sobre o nascimento do cinema. Turma, me acompanhe, por favor. O nascimento do cinema. O ser humano usa as diversas linguagens da arte para se comunicar e se expressar. Com o tempo, técnicas artísticas variadas foram sendo desenvolvidas e muitas vezes com objetivos específicos. O desenvolvimento da fotografia, por exemplo, surgiu com o objetivo de captar uma imagem daquilo que se via, que foi o projeto que a gente fez das últimas aulas, né? Falando sobre fotografia. Com o advento da fotografia, artistas, inventores e cientistas passaram a se interessar pela elaboração de tecnologias que fossem capazes de captar e produzir imagens de movimento. Há muito tempo, o ser humano procurava criar a ilusão de imagens em movimento. Na China, por volta do ano 5000 a.C., por exemplo, surgiu o teatro de sombras. Ele faz parte da cultura tradicional chinesa até hoje e foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco em 2011. Para contar a história, usa-se um foco de luz que projeta a silhueta do boneco em grande tela. Pegando como base, turma, a página 27, temos aqui um pouquinho, né, falando um pouquinho sobre a fotografia, sobre a câmera fotográfica, na verdade, né, de filmagem. No século VII, o alemão Athanasius Kirch criou a lanterna mágica, aparelho usado para projetar imagens. As lanternas mágicas eram compostas de uma espécie de câmera escura iluminada por dentro por uma vela, com duas lentes acopladas em uma das laterais. As imagens, pintadas em lâminas de vidro, eram posicionadas entre a lente e a câmera que, iluminadas pela vela, projetavam a imagem da parede. Por meio de diferentes técnicas, era possível manualmente movimentar as lâminas e criar a ilusão de movimento. A lanterna mágica é considerada o começo do cinema. No livro digital tem, falando, porém a gente vai ver em alguns vídeos que eu vou mandar para vocês, tá bom? 2 séculos mais tarde, depois de diversos avanços tecnológicos, os irmãos franceses Louis e Auguste Lumière pretenderam patentearam, na verdade, a primeira máquina que captava, revelava e projetava imagens em movimento, chamada cinematógrafo. Essas primeiras projeções cinematográficas eram em preto e branco. Na época, ainda não se havia um recurso técnico que permitisse a captação e a reprodução de voz do ator em sincronia com os movimentos da sua boca. Por isso, os filmes eram mudos. As imagens não eram muito nítidas e os enredos tinham de ser curtos e simples, registrando, na maioria das vezes, cenas do cotidiano captadas ao ar livre. Indo para a página 28, temos esse breve texto aqui que fala também da primeira exibição pública de cinema, que aconteceu em 1895 em Paris, na França. Foram exibidos os filmes A Saída dos Operários da Fábrica Lumière e Chegada de um Trem à Estação. Eles duravam cerca de 1 minuto. A reação ao segundo filme foi de absoluto pavor. Como o cinema era algo novo para a população, a imagem de trem em movimento causou ao público a sensação de que ele invadiria a sala. Ao contrário dos irmãos Lumière, que, apesar de terem sido seus inventores, consideraram cinematográfico o futuro, né? O futuro era parte
da cinematografia. E o francês Georges Méliès acreditou que essa nova linguagem artística iria proporcionar um mercado comercial, principalmente nos Estados Unidos, através de Thomas Edison. Com a sua experiência como mágico e diretor de teatro, Méliès trouxe expressões dramáticas para seus filmes ao usar atores, cenários e figurinos específicos. Viagem à Lua, que é o filme que a gente vai assistir, que eu vou mandar para vocês antes dessa aula aqui, de 1902, é considerado o primeiro roteiro de ficção científica do cinema. O filme foi inspirado nos romances Viagem à Lua, do francês Jules Verne, e Os Primeiros Homens da Lua, do inglês H.G. Wells. Agora a gente vai assistir um pouquinho desse trecho, turma, que inclusive vai ser base do nosso estudo, ok? Indo para a página 29, turma, temos a continuação desse texto que a gente vai começar a ler na próxima aula, tá? Próxima aula a gente vai dar mais ênfase a esse texto, juntamente com falando um pouquinho da chanchada, falando um pouco do Grande Otelo, Oscarito também, tá? Que eram dois comediantes do início, meados ali do século XX, que foram muito importantes para o cinema brasileiro. E a gente vai continuar aí com a continuidade de atividades para fazer, ok? Então é isso, turma, espero que vocês tenham gostado. Nosso conteúdo vai ser voltado para o mundo do cinema e eu espero que vocês se divirtam aí nesse conteúdo, tá bom? Turma, um grande abraço, fique com Deus, boa aula, boa atividade e até a nossa próxima aula de artes, turma. Tchau, tchau.